Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossos corações. Continuando a falar sobre o suicídio, na nossa pergunta 944 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona o seguinte: tem o homem o direito de dispor da sua própria vida? Quer dizer, temos nós o direito de tirar a nossa vida, aquilo que nós chamamos de nossa vida? Temos esse direito? Será que a vida é nossa mesmo? Não. Só a Deus assiste esse direito. E só Deus sabe a hora da gente vir e a hora da gente voltar. O suicídio voluntário importa numa transgressão das leis. Quer dizer, para os espíritos darem essa resposta de suicídio voluntário, significa então que também tem um outro suicídio sem ser o voluntário. Será que tem? Porque na pergunta 944A, questiona o seguinte: não é sempre todo voluntário o suicídio? E os espíritos respondem: só o louco se mata sem saber o que está fazendo. Quer dizer, então existe aqueles casos daquelas pessoas que não têm consciência de si, não têm consciência da vida, né? E acaba às vezes cometendo suicídio e não tem ele assim, né, o compromisso de responder perante as leis com tanta gravidade como tem eu ou outro qualquer que se suicida. Deus nos julga pela nossa intenção. Cada caso um caso. Não podemos dizer que todo suicida vai sofrer as mesmas coisas. Todo suicida sofre muito, muito, muito. Mas cada caso um caso. Que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? Aquela pessoa que desgostou da vida, não quer mais viver, por uma série de razões, inclusive até falamos a semana passada algumas delas. Ele não quer mais viver. O que pensar disso? O que os espíritos acham desse respeito? Olha a resposta como interessante: insensatos. Por que não trabalhavam? A existência não lhe teria sido tão pesada. Quer dizer, os espíritos chamam a atenção para o trabalho, para que nós não fiquemos na ociosidade. Muito bom a gente lembrar que trabalhar tem duas conotações. Uma é o trabalho físico, o trabalho remunerado, o trabalho em que mantém o nosso sustento. E o outro é o trabalho em benefício do próximo. Trabalhar em prol do que sofre, trabalhar em prol daqueles que necessitam, é algo que agrada muito a Deus. Estender a mão àqueles que necessitam é algo que deixa Deus muito satisfeito. Então é muito bom a gente lembrar que trabalhando em benefício dos outros, estamos trabalhando em nosso próprio benefício. Então, quando estamos com a vida ruim, quando estamos mais desgostosos, quando nós não estamos muito acalentados, é muito bom procurar serviços nas áreas sociais. É muito bom procurar aquelas pessoas que necessitam de amparo para que a gente possa auxiliá-las. Isso é muito importante. A gente fica bem visto no plano espiritual. Muito bom a gente lembrar que, por pior que seja a pessoa que a gente encontra na nossa frente nos pedindo auxílio, por pior que ela seja, ela tem no plano espiritual pessoas bondosas que a amam. E quando você estende as mãos a um desses indivíduos, sem julgá-lo, sem preconceito, sem querer tirar satisfação da sua própria vida, nós conquistamos no plano espiritual mais amigos. Os entes queridos daquele ser, tudo passam a nos ver com bons olhos, ficam gratos a gente pelo que fizemos pelos seus. E do suicídio cujo fim é fugir daquelas coisas que as comete, da miséria e as decepções desse mundo. Tem pessoas que não estão desgostosas da vida, como a pergunta anterior, mas são pessoas
que querem fugir da vida que têm, querem fugir das misérias, muitas das vezes, que passam, das decepções, querem fugir da pobreza, querem fugir das doenças, esquecendo que Jesus disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que se suportam sem se queixar, porque serão compensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou a fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir de linguagem deles, podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Pararam para pensar? Queremos sempre as coisas mais fáceis. Não queremos passar privações, não queremos suportar as nossas dificuldades, as nossas provas. E aqui também, felizes os que suportam suas provas sem se queixar. Porque existe uma lamúria muito grande por parte do ser humano. Ele suporta, mas suporta com uma lamúria sem tamanho. Reclama muito, fala muito, chora muito, se lastima muito. Isso é um pouco complicado para a nossa vida. Os que hajam conduzido os desgraçados a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder? Olha, Kardec está questionando aqui aquelas pessoas que nos induzem ao suicídio, aquelas pessoas que nos conduzem ao suicídio. Responderão por isso? Pagarão por isso? Isentarão a gente da culpa porque foi eles que nos induziram a isso? Quando a gente para pensar nessa pergunta, a gente fica analisando que poucas pessoas, muito pouco ocorre de alguém ficar nos induzindo ao suicídio. Alguém, no bom sentido, encarnado. Mas nós não podemos esquecer que existem muitos irmãos nossos desencarnados que ainda não nos quer bem e que querem ver a gente sofrendo para se sentirem vingados de erros que cometemos contra eles no passado e nos conduz ao suicídio, muitas das vezes, nos induz ao suicídio. Então, Kardec aqui não especifica. Ele só fala de alguém, os que colocam a gente nessa condição, que tanto faz encarnado como desencarnado. Resposta, ai deles, responderão como um assassino. Quer dizer, eu vou responder por ter me suicidado. E quem me induziu ao suicídio vai responder como um assassino. Então é muito bom a gente lembrar e pensar muito para quem falamos dos nossos problemas e para quem pedimos conselho. Porque muitas das vezes nós confiamos na pessoa, pedimos no conselho, falando do nosso problema, mas às vezes ela não está tão preparada para nos orientar, ou às vezes ela até serve de instrumento de espírito de ordem inferiorizado que ainda não nos quer bem, induzi-la a nos conduzir ao suicídio. Muito bom lembrar das palavras de Jesus quando ele nos diz: vê primeiro se esses espíritos vêm de Deus.